E não estou falando em termos ambientais. Eu queria voltar também um pouco nessa questão do que a Cecília ressaltou, do nível 1, nível 2. E eu queria pôr aqui a mesma pergunta. Então, nós estamos focando muito em empresas listadas. Mas e as empresas que não são listadas? Elas têm alguma possibilidade de melhorar com a governança corporativa? Sueli, desenvolve. Você tem uma experiência em empresas familiares também? Sim, a responsabilidade de uma governança corporativa. Vamos supor que você não tenha nenhum conselho de administração, mas você tem um conselho consultivo, uma empresa familiar de médio porte. Então, como você vai agregar valor? Ele vai agregar valor. Já agrega valor se você tiver realmente interesse em praticar as boas práticas e não fazer más práticas de governança, ter uma governança que funcione e não ter uma governança só para receber benesses no mercado. Se você quiser fazer isso, todo mundo reconhece. Desde a própria sociedade, seus próprios empregados, que são os melhores multiplicadores, o melhor marketing da empresa está ali. Se você tiver uma governança, e é possível sim fazer, e aí o custo não é grande, é com treinamento, conhecimento, educação. Passa ali. A governança, o diagnóstico para você fazer uma governança é de você passar o conhecimento do que é a governança, ela já vai agregando valor. A partir do momento que você tiver um conselho consultivo, você já passa a dizer ao banco, onde, se você realmente toma dinheiro ao banco, já tem uma norma que você tem os seus juros menor. BNDES, Banco do Brasil. Mas como que vai dar juros menor? Porque simplesmente diminui o risco. Você diminuindo o risco, você pode diminuir um pouco os juros dentro da área financeira. E aí o que você tem? Mas para onde vai o risco? Vai dividir com os conselheiros, não esqueçam. Que os conselheiros, eles não estão lá só para opinar. Eles têm que ser extremamente qualificados, conhecer não só a governança, mas o todo de uma gestão, da questão de gestão da administração, ser uma pessoa com todo esse debate que nós estamos fazendo aqui da ética, da transparência, sim, para poder levar a essa empresa os resultados melhores e maiores que o acionista quer, que é o dono da empresa, aquele proprietário que criou e já está com 70, 80 anos e ele quer continuar com a sua empresa, ele vai repartir a responsabilidade, eles vão ser solidários na responsabilidade com os conselheiros. Então, dentro de todo esse risco, você vai agregar valor. É possível colocar, sim, a governança em médias empresas. Em micro, eu acho que passa só pela educação até ela ir crescendo e chegar nesse médio porte. Porque daí, para você ter um capital com menor juros, como a Cecília aqui colocou, hoje, para você fazer um IPO, se não tiver governança, você não faz. É uma regra da CVM. Se você quiser fazer emissão de valores mobiliários, também não pode, se você não for uma SA de capital aberto, você também não pode se você não tiver governança. Então, a governança, ela veio para ficar em qualquer porte de empresa, em qualquer estrutura de capital, familiar, autogestão, por exemplo, empresas do segmento financeiro, elas são obrigatoriamente a ter esse sistema de gestão que é a governança corporativa. Hélio, você gostaria de fazer algum comentário a mais? Eu gostaria, apenas para complementar o que a Celi colocou aqui. Ela falou da educação, né? A gente sempre voltamos na educação, né? E é um tema que a gente já tem debatido há muito tempo, né, Sueli? Não fora para o professor. Pois é, eu não posso fugir um pouco da veia, né, de educador. Mas nessa linha, acho que e depois o Germano também falou ali do conhecimento, né, que passa pela questão do conhecimento e não a questão de ter ou não ter conhecimento, o que fazer com conhecimento. É atitude. Então, não tem como, doutor Alberto. Nós vamos sempre voltar na questão da educação. Bom, nós vamos aqui já começar, algumas perguntas já foram enviadas. Tem uma provocativa aqui. Como podemos aplicar a governança corporativa em órgãos públicos?
onde tudo depende de regras e, na maioria das vezes, as pessoas estão pouco comprometidas com o sucesso? Temos que criar novos funcionários públicos, né? Novos políticos, temos que criar uma nova, porque governança vem de governo, vem de administração, né? Governar, administrar, aqui é o CRA, né, de São Paulo, administração. Então ela passa por governar. Não podemos misturar governança corporativa com governança pública. São duas coisas diferentes, sim. Embora a governança corporativa ela pode se encaixar, mas aí, sinceramente, extrapola nossas alçadas, nossos conhecimentos, nossas boas vontades. Eu acho que a governança nas empresas públicas só vai melhorar no dia em que a sociedade realmente fizer cobranças mais sérias e mais efetivas. Enquanto a sociedade for tolerante e achar desculpas, assim como com nossos governantes, se nós não votamos sérios, somos sérios na hora de votar, nós não podemos exigir que as empresas públicas tenham uma governança de primeiro mundo. Acho que nós somos responsáveis por isso, nós temos que cobrar. Aprender a cobrar. A Fernanda está mandando uma pergunta interessante. Obrigado, Fernanda. Ela pergunta assim, já não é hora de aplicarmos a governança corporativa no serviço público? Um pouco na linha do que respondemos. Mas aí ela destaca um ponto que é, em especial, nos hospitais. O Mário é conselheiro de um grande hospital. Então, quem sabe, Mário, você poderia fazer uma observação, né? Existem vários modelos de organização de hospitais no Brasil. Existem os hospitais privados que visam realmente o lucro, existem os hospitais públicos que são administrados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, existem as entidades privadas sem fins lucrativos. E o governo também tem procurado muito por alternativas, como disciplinar o sistema de saúde, como trazer mais transparência e segurança e um melhor atendimento ao público. Recentemente se fez uma experiência piloto com alguns hospitais, isso foi há cerca de 2 anos atrás, onde o Ministério da Saúde selecionou 6 hospitais, 5 de São Paulo e 1 de Porto Alegre, onde foi acertado o seguinte, os impostos que esses hospitais deveriam recolher, por exemplo, a patronal do INSS, dos funcionários, o COFINS, e, enfim, os impostos federais. Esses hospitais deixariam de recolher aos cofres públicos. O Ministério da Saúde discutiu diversos projetos de interesse do país com esses hospitais, verificou a qualificação de cada um deles, determinou quais seriam esses projetos, que incluem desde treinamento de funcionários e médicos do SUS, melhoria de diagnósticos, definição de protocolos. Protocolos é o que na saúde se chama de como um checklist para como devem ser feitos certos procedimentos. E reestruturação de hospitais. Então há uma gama muito grande de projetos e que esses hospitais são responsáveis pela execução desses projetos e eles precisam prestar contas sobre o que fizeram, de que forma fizeram, e essas contas têm que ser auditadas por auditores independentes. O prazo inicial foi de 3 anos, ele está se encerrando agora esse ano, no final desse ano. Há uma boa chance de que isto seja prorrogado e já trouxe consequências interessantes. Entre elas, atrapalhou um pouco a disputa por redistribuição de verbas em Brasília. Bom, tem uma pergunta aqui muito interessante que eu vou pedir para a Cecília nos ajudar. A pergunta é a seguinte, qual a função do Conselho na
definição do planejamento estratégico e também na escolha dos melhores controles e avaliação? Bom, a função de planejamento, ela é a função por excelência do Conselho, né? Então, o Conselho, para fazer o planejamento, ele parte do quê? Ele parte de dados trazidos pela administração executiva. Em geral, o próprio executivo, o executivo principal, ele tem um plano para a companhia, né? Mas é o Conselho que deve avaliar este plano, trazer outros elementos, agregar elementos que coloquem aquele planejamento num horizonte de médio prazo, de longo prazo, visando a perenidade da companhia. O Conselho também é responsável por verificar se os pontos de controle, que em geral são sugeridos pela área executiva, são efetivamente aqueles que lhe servem ou não. Para isso, é importante contar com o apoio de consultores externos, ou auditores, ou enfim, profissionais que são especializados nisso. Em geral, o Conselho constitui comitês que auxiliam nisso. Então, um comitê de auditoria que acompanha todo o levantamento das contas da empresa, durante o ano vai vendo se isso está sendo feito com o rigor necessário, pode constituir comissões específicas para acompanhar determinados projetos que ele julgue importante. Então, eu te diria que é feito mais ou menos a 4 mãos, quer dizer, existe uma proposta que vem da área executiva, em geral, que é quem conhece a companhia bem a fundo, e vai para o Conselho para que isso seja filtrado, para que seja verificada a questão do conflito de interesse, se algum ponto específico deveria ter um controle, não veio com o controle, isso é uma aferição que o conselheiro pode fazer. E a partir daí, ele tem que estabelecer metas bem definidas, quer dizer, cada uma dessas diretrizes tem que ser transformada numa meta, essa meta tem que ter pontos de verificação ao longo do ano e depois, ao final do ano, uma avaliação que compare isso com aquilo que tinha sido estabelecido. Se o ponto de controle intermediário indica um desvio em relação à meta, o Conselho deve voltar a considerar, ou seja, foi definida uma meta inadequada ou está tendo um descontrole? Como nós vamos trazer esse desempenho para um nível mais próximo daquilo que se programava? Então, é dessa forma que o Conselho interage nessa definição do planejamento estratégico. Recebemos uma pergunta aqui via Twitter. E as empresas familiares pecam em governança por causa da proteção de familiares incompetentes? Bom, Hélio, quem sabe você... A gente deveria pensar, acho que, não respondendo assim diretamente a essa questão, mas o que trafega por isso, que é essa visão, né, que os colaboradores possuem das empresas onde elas estão inseridas, nós temos que buscar, na realidade, todo o histórico cultural, né, do desenvolvimento dessa organização. Quando identificamos, desde da primeira geração, né, do fundador, ele implementou alguns valores a essa organização, lá no passado, e com muita luta, né, muito suor. E esses valores, eles persistem, eles permanecem. Mas quando a passagem das gerações que vão cuidando, né, dos interesses do negócio, esses interesses vão descaracterizando aqueles valores iniciais. E esses valores, não digo que você altera valores para bem ou para mal, mas há alterações, né? O que nós chamamos de ajustamento de valores, né? A busca de ajustamento de valores organizacionais em relação aos valores dos indivíduos que compõem essa organização. Então, a busca contínua desse ajustamento é que vai forjando, vai formatando os valores atuais. Então, quando chegamos num nível, numa terceira geração, que eu acho que hoje é o que nós encontramos, o grande desafio hoje das corporações no Brasil, principalmente familiares,
essa é a questão. Os valores, né, que são colocados em prática hoje condizem ou não com a realidade dos valores também da sociedade, porque a sociedade também busca e busca esse ajustamento de valores com a organização. Né? Eu gostaria de meter uma parte nessa questão, desculpa. Nós estamos contra o relógio. Não, é o seguinte, o próprio planejamento estratégico, ele fornece uma ferramenta para você fazer essa aferição do desempenho do familiar. Então, acho que há uma tendência de colocar familiares na empresa? Sim, há. Agora, se o conselho estabelece metas, esse familiar consegue cumprir as metas, está bem. Se ele não consegue, ele deve ter o tratamento como teria um executivo não membro da família nessa situação. Ou seja, ou ele vai ser treinado para que venha conseguir fazer a meta, ou ele vai ser convidado a se retirar. Agora, há empresas familiares que já querem que os seus membros só venham para a empresa depois que tenham tido uma experiência em outra empresa, né? Ou seja, que sejam tratados como um colaborador não membro da família, se destaquem nas suas funções e depois entrem na empresa já com um currículo que justifique a sua colocação naquele caso. Naquele caso. Queremos agradecer, desculpe, nós... Só para... por isso a questão, né? Aquela questão da incompetência que colocar na pergunta, né? A gente não passa por isso. Né? Na realidade, temos que olhar as competências. Pode ser que a pessoa não quer participar da empresa, quer seguir outra carreira. Exatamente. Bom, você vê que o assunto de governança é tão interessante, tão empolgante, que a gente não consegue encerrar a reunião aqui. Muito obrigado pela participação de todos.